Olá, estou iniciando mais um programa Pod Glória. Esse podcast que vai levar até você uma mensagem de amor. Hoje eu estou só em 4 pessoas aqui, Pai, Filho, Espírito Santo e o Gabriel. E nós, por determinadas circunstâncias, o meu moderador não foi possível vir e também o nosso convidado também não foi possível estar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui e você está aí. É isso que é importante, porque eu quero levar uma palavra para você que vai de encontro com a tua necessidade, de encontro com aquilo que tu está buscando, fazer uma análise do que está acontecendo no mundo. E então eu escolhi para isso 2 Tiago, capítulo 3, e a partir do versículo 1, e a própria mensagem ela vai falar da impiedade dos últimos dias. Quando a gente fala da impiedade, muitas vezes as pessoas não sabem o que é impiedade, mas a impiedade é um pecado recorrente, que a gente sabe que não pode fazer, mas continua fazendo, e aí tu estás fazendo sempre. Então é um pecado que você faz de propósito, esse pecado que você acaba cometendo de propósito, porque você sabe que não é para fazer, mas acaba fazendo. Então, Paulo, ele vai dizer para Tiago, ele vai instruir aqui no que temos que ter cuidado. E nós vamos comparar, se naquela época ele já estava preparando, imagina agora, nesse tempo do fim, aonde nós estamos. É o fim para a nossa vida, não é o fim do mundo, mas é o fim para nossas vidas. E então ele diz assim: saibam que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconhecíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, ímpios, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Então, amados, temos que analisar cada um desses defeitos, desta má índole que está no homem, na carne caída. Então, nós, mais do que nunca, por ler cada uma dessas situações, a gente já pode fazer um comparativo com o mundo de hoje, como é que nós, homens, estamos nos comportando. Então, saibam que nos últimos dias, é o último dia de quê? O último dia da vida das pessoas, o último dia das nossas vidas, sobrevirão tempos difíceis. Então, eu acredito que nós começamos a viver esse tempo difícil para as pessoas que estão lá fora. Nós da Igreja do Senhor estamos observando e verificando e o comportamento dessas pessoas que muitas vezes dirigem a igreja, que estão ali na frente como os dirigentes, os líderes, e acabam buscando isso e acabando vivendo isso. Mas não é exclusivo só do pastor, mas de todas a congregação, de todos nós que nos reunimos para falar a nossa vida, o nosso comportamento, como é que está sendo. Então isso já era algo que Paulo estava prevendo, estava falando com Timóteo a respeito, que era para ele se ligar, para ficar ligado, porque isso ia acontecer. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. E por que isso ia acontecer? Não é por causa de Deus, mas é por causa do homem, né? Isso porque os homens serão amantes de si mesmo. Você verifica lá os homens sendo amantes de si mesmo. Como assim, amantes de si mesmo? Ele olha para ele mesmo e tanto fisicamente como psicologicamente ele vai acabar ficando ali admirando, ser amante de si mesmo. Por isso nós vemos tanta academia, uma em cada esquina, parece igreja. Então, quer dizer, essa situação, as pessoas vão cultuar, olhar para si mesmo lá
temos então a síndrome do narcisismo, né? Então nós precisamos ter esta situação. Então os homens amantes de si mesmo, ele olha para si, ele não quer saber do outro, ele acaba sendo egoísta, olha para si mesmo, não quer saber do outro, não quer saber o que está acontecendo com a outra pessoa, ele quer saber dele, ele é egoísta, ele quer saber de si mesmo. Apegados ao dinheiro, imagina só, as pessoas apegadas ao dinheiro, o dinheiro vale mais do que pessoas, o dinheiro é mais importante, tornou-se mais importante, mas não é, nunca será, nunca foi e não é e nunca vai ser, porque não é o ser humano vale muito mais do que qualquer valor, excede qualquer valor do mundo inteiro, a palavra de Deus vai dizer. Então são apegados ao dinheiro, são arrogantes, a arrogância que realmente não deixa a gente ficar entristecidos, a arrogância dessas pessoas, orgulhosos. Então as pessoas orgulhosas, acham que é melhor do que o outro, não quer saber do outro, ele quer saber só de si mesmo, ele acha que ele é melhor do que os outros, e quando na verdade não é. Blasfemos, ele consegue a dizer que uma pessoa não é quando é. Então isso é blasfemar, né? É desobediente aos pais. Imagina quantos filhos agora, o filho de antigamente e o filho de hoje, como é que está acontecendo, né? Os filhos de hoje, não vai dizer que antigamente não tinha desobediência. Se você for olhar a própria Bíblia, lá já o primeiro assassinato lá com Caim e Abel, então tem essa desobediência desde lá, mas hoje ela está muito mais exacerbada. Os filhos não respeitam os pais, os filhos matam os pais para ficar com a herança. Até que ponto que chegou a esta situação, a vontade, o desejo de querer possuir aquilo que não é seu, vamos dizer assim. Mas a herança não é do filho. Pois é, o filho vai gastar a herança porque ele não sabe ganhar, vai acabar, ele só quer para gastar, ele não quer para perpetuar. Ele quer apenas para usufruir aqui e agora, e depois acabou. Então, são desobedientes os pais, realmente filhos colocando seus pais no asilo. Tá? Tem lugares que são bons, que são adequados, melhor muitas vezes do que em casa. Um asilo, mas eu não sei nem se tem no Brasil um asilo que verdadeiramente se possa dizer aqui é agradável, que é maravilhoso, porque tem lugares tremendos, com profissionais, com pessoas que vão cuidar de você, que você não vai depender, que vai tratar mesmo, entendeu? Então, quer dizer, essa situação, um asilo fora do Brasil, com um particular, realmente ali é maravilhoso, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma porque asilo não presta. Não, é bom sim, quando tem os profissionais, quando é feito de maneira correta, é maravilhoso. Então, desobedientes aos pais, são arrogantes, são ingratos. A ingratidão é algo que nós precisamos rever a cada dia. As pessoas são ingratas umas com as outras. Enquanto eu estou me beneficiando, eu estou aqui com você. Enquanto eu estou me beneficiando, eu estou aqui envolvido com você. Quando eu não estou, não está mais me beneficiando, eu vou embora. Ou quando eu chego no lado de alguém que eu não consigo arrancar dele aquilo que eu quero, eu vou abandoná-lo, entendeu? Então, quer dizer, é dessa maneira que acontece. Então, as pessoas estão tão ingratos. Então, o ímpio, né, que é o tema da mensagem mesmo, o ímpio, a impiedade, aquele que faz de propósito,
ele não tem prova, mas ele acusa. Ele não tem prova, mas ele não tem vergonha de acusar, acusações infundadas e tudo está. Nós temos assistido aí aqui no nosso país essa situação lá com o nosso ex-presidente, entendeu? Então são ímpios, são essas pessoas, são insensíveis, não têm sensibilidade alguma. Debocham das situações todas. Então, quer dizer, são algo que não conseguimos suportar, né? De ver a arrogância das pessoas, a insensibilidade das pessoas condenando a X anos, a tantos anos. Não importa, é a vida daquela pessoa, mas está fazendo o deboche daquelas. São irreconhecíveis, conhecem o direito, conhecem as situações, mas fazem de propósito. É algo assim terrível mesmo. Então, e ficam irreconhecíveis. Disseram uma coisa e hoje não é, escreveram alguma coisa, mas não segue, sabe que aquilo é o certo, mas não faz. Então isso é impiedade, isso é insensibilidade. São caluniadores, sabe que não pode provar, mas calunia do mesmo modo, faz da mesma maneira, vai caluniar o outro, não tem prova, mas vai falando, vamos gerar várias pessoas afirmando para ser verdade, mas não vai ser verdade, não vai acontecer. Calúnia é calúnia, não tem jeito, vai funcionar. Sem domínio próprio, ora não tenho mais domínio de si mesmo, não tem mais domínio de si, fica tão... parece que toma síndrome, entra numa síndrome do pânico, ficam, gritam, esperneiam, voltam a pessoas adultas a serem crianças, gritando, batendo, jogando as coisas, só falta se jogar no chão, porque mimadas, entendeu? Porque não tiveram crescimento, não têm domínio próprio. Então, nós precisamos verdadeiramente rever os nossos atos, olhar para dentro de si mesmo e verificar o que eu estou fazendo com a minha vida, o que está acontecendo, como é que eu estou me comportando, será que eu estou me comportando desse jeito? Eu vou gritar em cima das pessoas, eu vou bater na mesa, eu vou, bater porta, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, é necessário que você tenha domínio próprio, controle emocional, controle psicológico, é necessário que se tenha. Senão você acaba que tipo de pessoa é você? Então, nós precisamos ter domínio próprio, nós precisamos todos os dias fazer isso. São cruéis, não importa o que seja, não é comigo, eu vou fazer, não é comigo, eu faço. Então, há uma crueldade, pegar o mais fraco e acabar fazendo isso, ter uma crueldade nessa situação. São cruéis, inimigos do bem. Então, não importa o que você faça, você é meu inimigo, tá certo, mas como tu é meu inimigo, para mim tá errado. Então, não importa que tu faça certo, que tu fizeste o bem, tu é meu inimigo, tu fizeste foi o mal. E eu vou fazer isso para um cachorro, mas não faço para você. Eu faço isso para o fulano, mas não faço para você. Eu prefiro um animal a você. Então, quer dizer, essas coisas são são inimigos do bem, são traidores. Então você trai as pessoas com a maior facilidade. Não tem problema nenhum, eu vou trair essa daqui, eu arrumo a outra, tem outra pessoa, eu saio daqui, eu vou para ali, para o outro lado. Então não pode ser assim. Não, eu preciso ser fiel, não traidor, eu não posso trair. Aí eu estou falando de traição não só apenas homem e mulher, mas estou falando de traição na empresa, no teu trabalho, na igreja, nas pessoas que estavam próximo de você, nas pessoas que confiaram em você. Você não quer saber do outro, quer só saber de você. É egoísta, o egoísmo exacerbado.
não tem problema, ela não vai mais estar comigo, mas eu vou estar com outro, tem tantas outras pessoas que eu posso me relacionar, não me importa, essa aqui já deu o que tinha que dar, eu já chupei a laranja, agora eu posso jogar o bagaço fora. Então tem uma insensibilidade. Onde ela vai chegando, ela vai atraindo pessoas, né? Eu estou aqui com o Gabriel e ele está dizendo que aonde a pessoa vai chegando, ele vai levando consigo, está dentro de si. Não adianta, não é o outro que não presta, não, amado, é você. Nós temos que olhar para dentro de você, para dentro de nós mesmos e verificar como eu estou, como é que eu estou me comportando, porque aonde eu chego, acontece essa situação, aonde eu vou, me acompanha. Eu digo que a bondade te acompanha, mas a maldade também te acompanha. O bem te acompanha, mas o mal acompanha. E você depois reclama e vai destruindo tudo em volta. Eu digo que eu não gosto de destruir e nem de acabar uma amizade com ninguém. Eu procuro não fazer inimigos. Eu quero fazer amigos. Eu procuro de todas as maneiras para que eu possa não me tornar inimigo de ninguém, mas que ele seja, mesmo que não esteja em meu convívio, eu não quero que ele saia dali com raiva de mim ou com mal, não falando comigo, pode ficar chateado, mas vai passar, mas eu não te prejudiquei a tal ponto de você me tornar teu inimigo. Não pode ser assim. Nós precisamos construir. Você é construtor, você não é alguém que destrói. Então, se você é alguém que busca cultivar o bem, cultivar aquilo que é bom, isso vai acompanhar você. E mesmo, mas pastor, eu sou desse jeito, eu não suporto essas situações, você precisa trabalhar você. Você precisa trabalhar o teu interior. Você precisa trabalhar. Quando você trabalha o teu interior, você consegue fazer, porque esse é a carne caída, esse é o pecado, entendeu? O que está em nós, ele quer sobressair. E se você der vazão para isso vai acontecer. É a tal da erva daninha que ela é mais rápida e se prolifera muito mais rápido do que a planta cultivada. Então, quer dizer, você precisa entender que você precisa rejeitar. É como a erva daninha, que você precisa arrancá-lo. E quanto menor ela tiver, mais fácil é. Quanto maior essa erva tiver, mais difícil é você arrancá-la, tirá-la do seu convívio, tirar de dentro de você. Você não convive, não é para tirar as pessoas do teu convívio, é para tirar o mal que está habitando em você, que está prejudicando o teu convívio com o teu semelhante. É isso que as pessoas não querem. E não adianta eliminar pessoa, tem que eliminar hábito, tem que eliminar mau hábitos, não pessoas. Pessoas são saudáveis e agradáveis. É possível conviver. Nós nascemos para viver em comunidade. É possível viver em comunidade com as pessoas, mas será que eu estou me permitindo viver nessa comunidade? Ou eu estou destruindo todos aqueles que estão em volta de mim? Eu estou achando que eu que sou o bonzinho e ele é só nele que tem a maldade, não está em mim? Eu sou bom e ele é ruim? Eu é que eu sou perfeito e ele é imperfeito? Não, precisamos entender isso, precisamos viver isso todos os dias, entender, olhar para dentro de mim mesmo, porque o problema não está no mundo, o problema está em mim. O problema não está no outro, ele está em mim. Sou eu que sou culpado, sou eu que provoquei de alguma maneira alguma coisa em alguém, e é por isso que está acontecendo esta situação. Então, são pessoas que acabei provocando essas situações. Então, as pessoas, vamos dizer assim, são cruéis, inimigos do bem, traidores.
impetuosos, não têm limites, acha que pode todas as coisas. Ah, eu tenho recurso, eu tenho o poder, eu vou poder fazer o que eu quero. Não, não é assim, não é dessa maneira. Você precisa ter equilíbrio, buscar o equilíbrio. Então são impetuosos, não pode ser assim. Soberbos, olha só, a soberba, ela precede a queda. Então nós não podemos ser soberbo, porque eu vou cair, um momento vai dar errado, nunca vai, o errado sempre vai dar errado e o certo sempre vai dar certo. Embora o errado, por um tempo, parece que ele ameniza, mas no final é morte, o final é erro, o final é coisa que não se pode admitir. Então são soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ora, eu amo mais o prazer do que o próprio Deus. O que acontece? O que está acontecendo? Quanta droga que ela se prolifera aí no mundo, o mal desse século, droga, porque querem prazer a qualquer preço, querem prazer a qualquer custo, não querem sentir dor de maneira nenhuma, e todas as vezes que eu vou reagir e que eu vou abrir mão de determinados direitos, de determinadas situações, eu vou sentir dor. Todas as vezes que eu vou abrir mão do meu direito, eu vou sentir dor. Mas as pessoas não querem sentir dor, querem sentir prazer. E é esse o problema da grande maioria da droga. Porque além da droga ser emocional, ela te traz com que você fique egoísta. Você só quer prazer para você. Você não quer prazer com o outro. Você quer prazer, não importa o que aconteça com o outro, o importante é você sentir prazer, o importante é você sentir alegria. E esse aí é onde entra a droga, a soberba, que junta-se com esse egoísmo, e o que acontece? Encontra a droga, encontra a entrada. Não, olha, isso aqui é legal, não, isso aqui é bom, não, você vai ver, sabe? E aí vai sugar tudo de você. E quando você estiver lá na sarjeta, ninguém quer mais você, não tem controle, não é fraco, não, eu não quero mais ele, não tem mais nada para me oferecer, eu vou atrás de outro. Então, quer dizer, é dessa maneira, amado, não deixe ser usado. E às vezes você é usado pelo seu próprio egoísmo, você é pego na própria armadilha, você mesmo acaba se envolvendo e você mesmo cai no laço que você acabou praticando, fazendo. Então é importante que nós possamos entender isso. O prazer, ele precisa ter equilíbrio. Eu quero sentir prazer, mas a qualquer preço não. Eu sei que pudim é gostoso, é bom, mas eu não posso comer o inteiro, senão vai me dar problema. Então, quer dizer, por que as pessoas... Não, mas eu quero prazer, eu não consigo... A grande dificuldade da droga é que ela te dá prazer, e não pode ter só prazer. Tem que parar. Mas as pessoas não querem parar, e por isso é o domínio, e ele mata por isso, perde toda a vergonha, perde tudo aquilo que ele tem, para ele querer continuar sentindo o prazer, porque ela vai e passa. A alegria é grandiosa, é um turbilhão de alegria, um turbilhão de felicidade, mas ela tem muito pouco tempo. E depois disso você precisa mais e mais e mais, e aí você perde o controle, e aí você não tem mais domínio, e aí você torna-se viciado em prazer. Mas não é possível ser viciado nisso, porque se eu for viciado nisso, eu vou destruir outras coisas que eu tenho, e não há como viver. Destrói outras áreas da vida, né? Uma área destrói outras áreas, bem colocado aqui pelo Gabriel. Uma área destrói outra área. Você acaba de construir, você começa a destruir, mas e você destrói primeiro você mesmo. Primeiro você destrói
a sua vergonha, você perde a vergonha. Identidade também, né? Perde a identidade como pessoa, acaba ficando com vergonha de ter perdido isso, e aí ele começa a se esconder. Já percebeu que droga não se usa na frente das pessoas, mas escondido? Porque é vergonhoso, porque perde a credibilidade, a hombridade, perde-se isso. Ah, vou tomar uma cerveja bem ali. Se tomar só um pouquinho, não pode passar. Tem que ter domínio. Eu tenho domínio disso, por isso eu posso beber bem ali. Mas eu bebo até que eu não fique bêbado. Na hora que eu tiver quase perdendo o controle, eu tenho que ir embora para minha casa, eu tenho que sair dali. Tenho um equilíbrio, não eu posso, quem manda em mim sou eu. Mas quando você se torna viciado, você não manda mais em si. Você é dominado pela circunstância, aquele desejo exagerado de sentir prazer. E não podemos fazer assim. Seu Pedro, o pecado proposital, quando você peca ele de propósito, ele se torna uma blasfêmia? Porque assim, quando a pessoa ela tá pensando em pecar, ela já está pensando em pecar, né? Ela já está querendo fazer de propósito. E aí tem coisas que o Espírito Santo ele vai, isso aqui é errado, isso aqui. Então, querendo ou não, já tem a mão do Espírito Santo ali. Mas aí você peca de propósito, como é o tema, né? Pecar de propósito. E aí quando você já não liga mais pro Espírito Santo e já peca, ele é uma blasfêmia? Não chega, porque o conceito de blasfêmia é outra situação. Por isso que é ímpio e não vai herdar o reino do céu. Ele faz de propósito, mas porque a blasfêmia é o descredenciamento do Espírito Santo. Então a gente quase que não diz qual é o pecado de blasfêmia. Tem muito poucas pessoas que sabem o que é e não podemos falar o que é. É algo que tem que ser pessoal, entendeu? Não é muito divulgado esse pecado de blasfêmia, que é para poder as pessoas não cometerem. Que como a lei me disse que isso é pecado, e aí eu me tornei pecado por causa da lei. E é por isso que a gente acaba não dizendo o que é. Então, só podemos falar isso para alguém que é maduro, que ele foi lá estudar, estudou e verificou essa situação. Mas a gente quase que não diz o que é. Mas realmente é você não dar crédito, não dá crédito para a pessoa, não dá valor, não dá importância nenhuma. Quer dizer, eu faço mesmo e acabou, eu vou continuar fazendo essa situação porque eu quero fazer, eu faço. Mas não é blasfêmia, não. É o pecado intermitente, que nós vamos chamar de impiedade, né? É fazer aquilo mesmo sabendo que não pode ser feito, mas você continua fazendo. E aí é a impiedade. E aqui, os traidores impetuosos, soberbos, mais amantes de prazeres do que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, mas na verdade não são. Então essa aparência, muitas pessoas querem ser o que não são, e aí ele acaba se vestindo de algumas coisas. Por exemplo, eu não posso, eu não sou isso, eu não tenho condição, mas mesmo assim eu vou comprar. Eu vou pegar um telefone e tá saindo o último iPhone 17 e aí eu quero ter. E aí eu vou lá, pago uma prestação de 24 meses e ainda não terminou de pagar e já vai sair o 18 e ele ainda tem aquela dívida e ele vai lá, se desfaz daquele para poder ter outro. Então é algo que eu não posso ter e eu tenho.
Então, é importante que a gente tenha esse equilíbrio de eu ter só aquilo que eu posso ter e não aquilo que eu não posso ter. Então, eu preciso desse equilíbrio e eu tenho que ter, eu tenho que sentir, eu não posso demonstrar para o outro aquilo que eu não sou. Eu preciso ser de verdade. Embora tenha uma aparência de piedade, então é só uma aparência. Eu não sou de verdade isso. Eu não posso possuir esse carro. Eu não posso possuir isso aqui, mas eu vou comer um pouco menos ou passar mal, mas eu vou adquirir essa roupa de grife, eu vou adquirir essa situação, eu quero esse tênis, esse sapato aqui. Então isso tem uma aparência. E aí eu sou bonzinho, demonstro para o outro, mas na verdade eu só quero que a partir do momento que eu alcance aquilo que eu quero, eu me demonstro quem eu sou. Então é uma aparência de piedade, mas na verdade por dentro são lobos devoradores. Tem uma outra passagem. Negam o seu poder. Afaste deste também. É importante que a gente se afaste dessas pessoas que vivem de aparências. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Então, essa situação, nós precisamos ter em mente esta situação de que nós temos e devemos ter controle do nosso desejo, do desejo que sentimos. Eu não posso sentir prazer em detrimento do outro. Eu tenho que respeitar o outro. Então é preciso que eu respeite o outro. Eles são sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. As pessoas acabam dizendo, não, eu sou aprendiz, não, eu ainda não estou pronto, não, mas eu não estou preparado, não é porque eu não sei, não é porque eu não sabia. Mas não é verdade. Eles nunca chegam, não, eu sabia, mas eu continuei fazendo. Então acabam mentindo, né? Então são como, ele vai dar um exemplo aqui, são como James e Jambres se opuseram a Moisés. Quando estava lá no deserto, eles se revoltaram lá e se opuseram a eles. Estes também resistem à verdade. Eles não querem a verdade, não querem saber. A verdade tem que ser a deles. A do outro não é possível. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Então, meu amado, é reprovado na fé essas pessoas, porque tem esse conteúdo que é de propósito, faz de propósito, não é de verdade. A fé deles é aparente, é aparência só, não é de verdade. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se derramará, se tornará evidente a todos, como no caso daqueles dois. Então, James e Jambres aqui, ficou evidente o que eles queriam. Eles só queriam notoriedade e eles só queriam se sobressair. Mas não adiantou. Quando eu ouço isso, eu disse, não te apressa, não te preocupa. Mas olha, o fulano está assim, assado. Deixa ele. Mas ele está fazendo mal. Ele disse, deixa, não preciso me meter. O mal por si só se destrói. Então, se tem no coração do outro uma maldade para prejudicar o outro, tu nem precisa mandar ele embora. Ele mesmo vai cair, ele mesmo vai sair, ele mesmo vai pedir para sair, ele não vai suportar. Então, nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio para não brigar, para não
não fazer inimigos, mas deixar que o inimigo reconheça que ali não vai prosperar, que ali não vai fazer. Ele acaba destruindo tudo que está em volta. Tudo aquilo que está em volta dele, ele acaba destruindo. Todas as pessoas falam mal, o fulano não faz bem feito, só eu que faço, o fulano não chegou no horário, reclamando do outro, quando na verdade, no dia que acontece com ele, ele esconde, não é de verdade. Então ele quer se fazer de bom, mas na verdade ele não é bom. É como estar vestido numa roupa de lobo, é um lobo devorador. Então nós precisamos entender essa situação. Então tudo isso que as pessoas acontecem, as pessoas acabam achando que é o outro. Então aqui são insensíveis. Olha, agora teve a morte daquele influenciador americano, né? E aí quantas críticas que as pessoas tiveram deles, e até um aqui no Brasil, olha, o Kerr lá nos Estados Unidos, mataram, quando é que vai chegar a vez do Nicolas aqui no Brasil e tal. Esse camarada foi preso, porque essa é a verdade que está no coração dele, aquilo sai, é espontâneo, entendeu? É que está lá dentro. Então, tem essas pessoas que acabam fazendo esta situação. Então, é uma incredulidade que não tem fim. É uma dificuldade grandiosa que as pessoas têm. Então nós precisamos, amado, fazer um exame. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Quem é que está dando errado isso? Por quê? Será que não sou eu? Será que é o outro que é incompetente? Ou se sou eu que não estou fazendo correto? Será que é só o outro que erra e eu também não erro? Será que eu tenho que apontar só para o outro sem que eu reconheça que o erro está em mim? Se eu tenho o comando, eu não posso ouvir o outro? Não, tu não está no mesmo nível que eu, não posso te ouvir. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos aprender com todos. Aprendemos com criança, aprendemos com os velhos, aprendemos com os jovens. Quando temos um coração voltado para o bem, nós conseguimos aprender com as pessoas. Nós conseguimos viver em harmonia um com os outros. E então, no versículo 10 de 2 Timóteo 3, ele vai dizer assim: entretanto, vocês têm seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Ele está falando, é Paulo que está dizendo, vocês têm seguido de perto a minha conduta, o meu propósito e a minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram. Aí ele vai falando em Antioquia, em Icônio, em Listra. Então tudo isso, meu amado, vai acontecer. Mas olha, você tem visto isso, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus vão sofrer de alguma maneira algumas perseguições. Isso é natural. Se eu começo a fazer tudo certo, eu vou sofrer uma dificuldade. Eu vou, no mínimo, ser taxado de bobo. Olha, ele é muito bobo, ele é muito besta. E não colocam nem ele é bom, ele é bondoso, não. Ele vai dizer que ele é burro, que ele é bobo, por isso ele está permitindo que isso aconteça. Mas, na verdade, são coisas boas. Eu estou fazendo. Deus, ele quer que todos nós sejamos salvos. E ele não tarda, não. Ele virá. Mas, por amor daqueles que ainda não compreenderam, ele ainda não veio. O fim ainda não chegou, porque está aguardando o arrependimento do ímpio, o arrependimento dessa pessoa, a pessoa cair em si para ver. Contudo, os
os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu digo assim, não adianta você achar que é mais esperto do que o outro e começar a enganar as pessoas. Você vai enganar, mas lá na frente alguém vai te enganar também. E aí o que vai acontecer? Eles vão enganando e sendo enganados. Por isso que as pessoas dizem, poxa, eu fiz um negócio muito bom ali, eu comprei por 10 e valia 50 e eu vendi por 100, só valia 50, mas eu vendi por 100. Olha aí, você quer ganhar dinheiro, comprei por 10, valia 50. Eu fui ali, vendi por 100, ganhei 90. Quer dizer, eu sou muito bom nesse negócio. Não, você é um enganador, você está enganando. Vai chegar um momento que você também vai ser enganado. E aí vai aquela síndrome de um ano você está rico, no outro ano você está pobre. E aí você diz, eu não sei por que não dá certo. Sabe por que não dá certo? É porque o Senhor da Glória não quer que você engane os outros, as outras pessoas. Não, eu não posso enganar. Porque se eu enganar o outro, eu vou ser enganado. Eu estou enganando a mim mesmo. Aí as pessoas dizem, olha, é maldição. Não é maldição. Olha, é Deus castigando. Não é maldição e não é Deus castigando. Mas como que aconteceu? É a lei da semeadura. Eu plantei, eu vou colher. Eu plantei aquilo que era mal e eu vou colher aquilo que é mal. Não tem como. Não tem jeito. É a lei da semeadura, isso é a lei da natureza, não é lei espiritual. Isso não é espiritual, não é Deus castigando a pessoa. Isso aí, muitas vezes, o pregador mal intencionado, ele vai dizer que se você não deu o dízimo, a tua geladeira vai queimar. Se tu não deu um dízimo, tu bateu o carro. Se porque tu não fizeste isso, porque tu fizesse isso, vai acontecer aquilo. Amado, não é espiritual, é material, é lei da natureza. Se você faz, você vai receber ou aquilo que é bom ou aquilo que é ruim, não tem jeito. Então, amado, o importante é que a gente entenda que essa palavra, ela vem para nos orientar. Olha o que diz o versículo 16 de 2 Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, amados, é simples, a palavra de Deus ela é magnífica, ela é tremenda, ela é grandiosa, quando nós olhamos para ela com um olhar de amor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu vou aplicar isso na minha vida através dos meus irmãos, através daqueles que estão em volta de mim. Então eu vou aplicar isso, olha, a instrução na justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Porque, sabe, amado, o meu irmão, a outra pessoa, não é meu inimigo. Ele é meu irmão em Cristo Jesus. Ele é filho só de um pai. Todos nós somos de Deus, somos filhos de Deus. E aí Deus não quer e não gosta que eu haja em desacordo com a justiça. E isso é uma natureza. Então as Sagradas Escrituras são capazes de torná-las sábios. Então, a natureza, a palavra de Deus, ela nos torna sábios para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, isso que é fundamental. Eu vou agir de maneira correta e, agindo assim, eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. Jesus foi lá na cruz do Calvário e me salvou. E ele disse, olha, está aqui tudo aquilo que tu pode fazer, Deus não vai fazer por você, é você que tem que fazer, é você que tem que agir dessa maneira. Se você agir desse modo, você vai receber esta recompensa. E quando praticamos a justiça, como praticamos o bem, além de nessa vida nós recebermos o bem, sermos bem-sucedidos, ou seja, sermos felizes, sermos prósperos, aprendermos a conviver um com os outros, viver de bem um com os outros,
ainda vamos ter a vida eterna, aonde viver lá no novo céu e na nova terra, onde não haverá choro e nem dor. Tudo é prazer, tudo é alegria. Então, quer dizer, a palavra de Deus nos instrui nisso. Muitas vezes as pessoas dizem, mas é pesada, ela é dura, mas é importante, é fundamental. O diamante é uma das pedras preciosas mais valiosas. Mas o que acontece? Ela é dura. Ela precisa ser lapidada, assim como nosso coração. Nós temos a tendência de querer o mal, nos escurecer, nos sujar, mas Deus quer nos lapidar. A natureza quer nos lapidar, quer colocar luz em nós, que luz é vida. A treva, a sujeira, muitas vezes nos atrai, mas Deus, Ele quer que nós possamos reconhecer. Por isso que essa palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus porque ela é útil para o ensino. Ele quer nos ensinar. Ele quer que todas as pessoas se salvem, que todas as pessoas sejam salvas e que todas as pessoas vão para junto dele. Então ela é boa para a repreensão. Então a palavra do Senhor, ela vem me repreender. Tu não deve fazer isso, não age desse modo, está errado. Te arrepende, reconhece, volta, pega o rumo correto, esse rumo é errado. Então ela é boa para repreender, é boa para correção, ela precisa corrigir rumo, corrigir caráter, corrigir comportamentos. Ela é boa para nos instruir, ela é instrução. Ela é o nosso guia, ela é o manual de instrução para nossas vidas. Ela nos instrui na justiça, naquilo que é correto, naquilo que é bom. Para que ela faz tudo isso? A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, amados, é assim. Nós somos preparados para toda boa obra. E é através da palavra. Não existe outro livro, outro lugar que nós possamos ser instruído que não seja na palavra. Podemos utilizar uns livros de autoajuda, livro disso, livro daquilo, mas eu tenho certeza que quando a gente deixa a Bíblia em um lugar e anos depois a gente volta, a gente encontra pessoas transformadas. Se eu deixar um outro livro lá, de gibi, de qualquer que seja, eu vou encontrar aquelas pessoas piores do que estavam. Mas se eu deixar uma Bíblia em um lugar e as pessoas começarem a ler e a praticar, eles vão se tornar pessoas melhores. O ambiente vai ser melhor, vão ser mais organizados. Tudo é uma questão de fazer, de mudança. Você sabia que até a Bíblia que nos ensina que é para a gente viver num lugar limpo e que quando nós somos de Deus, nós não gostamos das coisas sujas, nós não gostamos das coisas fora do lugar, desorganizadas, nós buscamos a organizar todas as coisas. Você sabia disso? Há pessoas que têm Deus no coração, eles são mais felizes, eles olham no olho do outro, eles não andam de cabeça baixa, envergonhado, eles andam com alegria, olhando no olho, de cabeça erguida. Então anda com felicidade, com alegria. Tem dificuldade, mas a gente precisa superar, suprir essas dificuldades, superar isso e confiar que o nosso Deus é provedor, Ele vai prover todas as nossas necessidades. Agora, precisamos nos levantar. Sabia que muitas vezes o telefone toca às 5 da manhã e eu quero ficar lá. E eu lembro de uma passagem da Bíblia que ele diz assim, que o preguiçoso, ele será envergonhado. E o pássaro, os pássaros que não têm boleto para pagar, eles são os primeiros a se acordar e 5 da manhã eles já estão cantando, eles já estão louvando a Deus. E nós que temos boleto para pagar, queremos dormir até mais tarde. Não pode, é uma incoerência. Então, eles não têm armazém para guardar, mas o Senhor providencia para ele todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passa fome, porque o Senhor providencia tudo o que for necessário para aquele que
que é justo, aquele que é correto, aquele que faz o que é certo, aquele que faz o que é direito. Não importa se determinado período da vida dele ele não tenha um recurso, mas ele é alguém agradecido, ele não é alguém ingrato. Então a ingratidão é uma das situações difíceis, porque muitos de nós somos ingratos, não honramos as pessoas. Precisamos honrar, precisamos entender que em determinado momento eu tive uma necessidade, agora é minha vez de contribuir. Então, amados, é assim. Eu espero que nesse momento eu tenha falado algo que tenha falado com você, que você tenha olhado para dentro de você e possa reconhecer que tem alguma coisa que você precisa mudar. A partir do momento que você entender que a mudança está em você, que o errado é você, e quando você corrigir você, o outro vai ser corrigido. Quando você reconhecer o erro em você, você vai poder ser corrigido. Então, quer dizer, se eu estou doente, é a minha mente que está embaralhada, que não está de maneira correta. Mas quando eu conserto a minha mente, eu conserto a minha vida. Eu fico com saúde, eu fico bem, eu fico alegre, eu fico feliz. Então é assim que nós devemos nos comportar. Que Deus te abençoe, que esse momento tenha sido um momento de paz, de alegria, de harmonia, e que a gente possa aprender. É tempo sim, a palavra de Deus está dizendo que viria tempos trabalhosos, mas nós precisamos consertar. Nós somos o tempero, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não seja contado como os ímpios, seja contado como o sal, seja contado como a luz que tempera, que ilumina o caminho, que mostra para o outro aquilo que é correto. Então é isso que nós precisamos viver e fazer todos os dias. Eu não quero ser do lado errado, eu quero ser do lado certo. Eu quero ser do lado que socorre, não do lado que bate, que fere e que mata. Amém? Se amém, que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana tremendo, maravilhoso, e que Deus te abençoe rica e poderosamente.